Paz do Senhor. Hoje eu quero ficar plantadinho aqui. Então eu vou usar esse aqui. Tu arruma para mim? A paz, que você tenha essa paz. É muito especial ver a igreja cheia, assim, ou enchendo, né? O pregador sempre quer ver a igreja cheia, mas dá uma tremedeira nas pernas, Antônio Teixeira. A gente quer ver cheia, mas quando está cheia, a gente pensa o que vai falar, se vai falar certo, se não vai falar certo. E o tema que nós estamos trabalhando nesse mês de julho é muito delicado, é muito importante. E obrigado. Para o meu tamanho vai dar. Teu tamanho dá. Se fosse para ele não dava. Oi. Oi, som. Oi, ok. Obrigado. E é um tema de uma importância muito grande. E nós estamos, desde o primeiro domingo de julho, dando um passo de cada vez. O pastor Ademir pregou no domingo passado, o Anderson, Esdras, pastor Valdemar. E o que você pensa, o que te vem à mente? Como você vê esse assunto? Não sei quem esteve os 4 domingos, ou quem não veio nenhum dos outros, está aqui hoje. O que vem à tua cabeça quando a gente fala vai ter um culto ou uma palavra de libertação? A igreja ora por libertação, a igreja ensina libertação. O que você pensa? Você consegue se avaliar e ver as áreas da sua vida que precisam ser arrancadas, coisas? Ou muitas vezes nós somos como aqueles aos quais Jesus confrontou e eles disseram para ele: mas nós não precisamos ser libertos de nada, nós não somos escravos de ninguém, trabalho, ganho meu salário, pago minhas contas, vou e volto. Eu estava brincando com a congregação lá no Ritter, sexta-feira, tinha um culto especial, e eu disse que no início de 2021, eu coloquei um propósito, na virada do ano, o meu propósito era que em 2021, eu queria ser liberto do julgamento, eu queria parar de julgar as pessoas. Irmãos, 2021, dia 31 de dezembro, eu renovei o meu propósito, e já tem quase 2 anos, eu alcancei uns 2% da minha meta já. Eu acho que mais 50 anos eu posso estar pleno. Mas sou eu, né? Eu sei que você não julga, você não pensa nada, mas eu tenho esse problema. Mas quero ser liberto. Estou lutando para isso. E quando eu venço uma dessas, que eu não julgo, ou que eu não condeno, ou que eu não crio um preconceito, aí eu logo corro contar para minha esposa que eu venci naquele. Eu disse: hoje venci. Ultimamente até tem aumentado as coisas que eu conto para ela. Quando eu erro, quando eu julgo, eu não conto, fico quieto. Quando eu venço, sabe quando vem assim, a Bíblia diz que nós temos que ter domínio próprio, né? E o domínio próprio não é só para não beber, usar droga, adulterar, pegar mulher, aquela coisa toda, pornografia, mas é o domínio quando vem assim, ó, e tu consegue segurar ali e não falar. E eu estou vencendo, irmãos, me ajudem em oração. Mas são as minhas lutas, as minhas libertações. E a propósito, eu já venci muito, porque quando eu cheguei aqui, irmãos, quantos acham que eu precisava de libertação quando cheguei aqui, há 15 anos atrás? Minha esposa já banou assim. Ó, os que me conheciam aí, ó, né, Pedrinho? Irmãos, eu precisava muito de libertação. Mas eu quero desmistificar um pouco na nossa cabeça hoje, quem sabe veio na tua mente assim, libertação. E aí o Sete vai pregar sobre libertação, por isso que eu plantei aqui no microfone, irmãos. Porque nós não vamos impor a mão na cabeça de ninguém e dizer: sai! Por mais que isto é bíblico, acompanha a igreja e é um dom de Deus e tem a sua finalidade. Mas libertação não é só isso. Colocar a mão na cabeça e expulsar demônio. Esse dia eu e o Anderson fomos visitar uma moça, foi lindo. Porque lidar com o demônio, com a pessoa manifestada, é tranquilo demais, irmãos. Né, irmão Toninho? Você trata com o demônio, na autoridade de Jesus, e ele sai. É tranquilo, é bom. O problema é quando a pessoa é sem vergonha, é safada, conscientemente não liberta, não endemônia.
Então eu quero hoje desmistificar um pouquinho e trazer a libertação pela palavra de Deus. E você confronte aí contigo mesmo aquilo que na tua casa, aquilo que na tua vida, no teu casamento, na tua história, você acha que tem algo que está preso. Irmãos, medos, ansiedade, opressão, angústia, depressão, aflições. Hoje o mal do século é a ansiedade. Muita gente precisa ser liberto. Aí vai a avareza, aí vai... Não sei, não quero entrar assim nessa linha, mas eu quero que você, já nesses 4 domingos, venha te avaliando. Pode ser o orgulho, pode ser o contrário do orgulho, que a pessoa se acha extremamente rejeitada. São coisas que nos aprisionam, que nós precisamos ser libertos. As cadeias vão cair, estão caindo. E eu fazia uma viagem nos meus pensamentos, e estudei um pouco. A filosofia grega, eu quero trazer para você o que alguns pensam sobre libertação, e eles vão trazer o que a Bíblia pensa. A filosofia grega, ela ditava que o conhecimento libertava a pessoa. Era um culto ao conhecimento, um culto à mente. E há um certo fundo de verdade, porque até hoje a filosofia, ela diz que conhecimento é luz, ignorância é trevas. Isso é uma verdade. Aqueles que têm conhecimento, eles conseguem se superar, eles conseguem erroneamente até dominar sobre os outros pelo seu acesso ao conhecimento. Mas não é isso que a Bíblia diz que é libertação. A Igreja Católica, no ano de 1960, ela cria a doutrina da teologia da libertação. Qual é a ideia da Igreja Católica com a teologia da libertação? Trazer uma resposta, e isso nos influencia muito hoje, hein? Olha como nós pensamos assim. Trazer uma resposta à desigualdade social. Trazer um equilíbrio, usar de pessoas da igreja para que o oprimido, o fraco, o desassistido, na época, no regime militar de 1960, abusado pelo Estado ou dominado pelo Estado, a Igreja Católica aqui no Brasil cria um trabalho muito forte com esse intuito de libertação dos pobres, tirar os pobres da pobreza e do domínio do Estado militar. Mas em 1980 o Estado não é mais militar, então essa teologia de libertação do povo para com o Estado, ela toma um cunho marxista e ela começa a levantar a Igreja Católica contra o Estado. E aí o Papa João Paulo II, ele diz assim, que ele condenava essa teologia da libertação católica, porque para ele libertação era um pecador deixar o seu pecado. Acho que ele podia pregar aqui, né? Podia pregar aqui. O que o Espiritismo diz? Esse é o papel do Estado, Joel. Tirar ou tentar igualar a pobreza, onde que muitos tenham a oportunidade de prosperar. Isso não é papel da igreja, isso não é libertação, gente. Aí então a Igreja Católica dizia que quem é rico não precisa ser liberto. Meu Deus do céu, onde é que estão as cordas de enforcamento? Onde é que estão os maiores casos de prostituição, de droga, de filhos corrompidos? Está no meio da riqueza, da burguesia. Se há alguém que precisa de libertação, são os ricos e a sua avareza. Mas o Estado cabe administrar isso. A igreja, o Espiritismo, ele dita que libertação é você se tornar um espírito puro. E você vai morrer e reencarnar, e a cada vida que você vier, você vai fazer obras melhores, vai viver em amor. Isso é bom, isso é verdade. Viver em amor é bom. Você vai fazer obras, você vai ser uma boa pessoa, e vai ter uma boa conduta, e vai morrer e reencarnar de novo, até que você encontre o estado de evolução, e você se torne um espírito livre. Meu irmão, deixa eu só contar um segredinho para você. Vai que não tem reencarnação e que não dá mais uma segunda chance de nós viver de novo. Derrubou a tese espírita, não derrubou? Chega, não precisa mais, né? Se não der chance de nós viver de novo, nós não vamos poder ser um espírito melhor. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, eu só dei um pano de fundo aqui. Como a Bíblia, como nós
igreja pentecostal, como nós entendemos as Escrituras, o assunto de libertação. O que Paulo queria dizer quando ele falava, fostes libertos, vocês foram libertados, Jesus vos libertou. Quando Jesus fala, se vocês conhecerem a verdade, vocês serão libertos, livres. O que a Bíblia está querendo dizer? Será que irmãos, tirar da pobreza? Será que ser um espírito evoluído? Não existe a reencarnação, ok? Nossa doutrina não crê nisso. Não. A Bíblia diz que o homem, a ele cabe viver uma só vez, depois disso o juízo. Você não vai ter outra chance de voltar. A oportunidade é agora. E a Bíblia também, ela deixa muito claro que essa libertação em Cristo Jesus, ela é plena. Ela é completa. E ela é duradoura. É aquela libertação que traz a paz. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, 1 e 2, e depois o capítulo 2, versículo 1 ao 5. Olha que loucura isso aqui. 1 Coríntios 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, versículo 2, ele está escrevendo uma carta, para a igreja que está em Corinto, o que diz ali na tua Bíblia? Santificados em Cristo Jesus, chamados para fora, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Veja bem, Paulo escreve uma carta aos de Corinto, que ele chama de santificados, e ele saúda eles, e também a todos os que estão em todo lugar e invocam, clamam pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso inclui igrejinha? Tem alguém que invoca e clama pelo nome do Senhor Jesus Cristo aqui? Então ele está escrevendo essa carta ao povo de igrejinha atualmente, hoje, no dia de hoje, nesse tempo. Essa carta não é passado, essa carta não é obsoleta, ela não deixa de ser uma verdade, ela é para os dias de hoje, para os santificados que estão em Cristo. Capítulo 2, versículo 1 ao 5. Daí ele dá algumas explicações do poder do evangelho. Ele diz, eu, irmão, quando fui ter com vocês, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo disse assim, eu decidi, eu não quis, porque eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento, eu entendo a filosofia grega, eu rebato os filósofos. Ele era contemporâneo, acho que de Sêneca, e vivia debaixo da doutrina ali do povo que vivia os ensinamentos de Aristóteles, de Platão, e Paulo era nesse nível, irmãos. Os jovens que gostam da filosofia, aqui está um herói nosso, para você que gosta de todos os filósofos, você que admira os filósofos, admire o apóstolo Paulo, porque ele batia de igual para igual e de cima para baixo em qualquer doutrina filosófica. Mas ele disse, quando eu fui ter convosco em Corinto, eu decidi nada saber, eu abri mão de tudo que eu carrego, todo o intelecto que eu tenho, para estar convosco em demonstração do Espírito e do poder. E agora o que vem na nossa mente, eu vinha até poucos dias, o que era demonstração de Espírito e de poder. E aí eu digo assim, então eu não preciso ler nenhum livro, eu oro bastante e faço uma oração, levanto a mão e o poder de Deus desce, o fogo queima e o doente é curado e o outro é liberto. Mas não é isso que Paulo estava querendo dizer. Veja bem o que era Corinto, vamos entender o que era Corinto. Uma cidade de aproximadamente 500 mil habitantes, onde superabundava o pecado. Corinto era a cidade meio que capital da Grécia Antiga, onde existiam ali a adoração, a idolatria, o culto aos deuses gregos da época, pagão da época. O templo de Afrodite era em Corinto. O Apolo, o deus da música, Afrodite, a deusa do sexo, do prazer, era adorada ali numa multidão de pessoas.
Tinha lá também Dionísio, a deusa Diana, Zeus, Júpiter. Pecado, pornografia, o culto, a curtição do corpo, era essa a população de Corinto. Era esse povo que vivia ali. Existia também uma grande valorização da sabedoria, da filosofia, do conhecimento, e considerava como fonte de libertação humana. O que eles entendiam por libertação era o conhecimento, que na época quem conhecia era muito mais evoluído, ou conseguia melhores benefícios do que quem não tinha conhecimento, mas usava-se para dominar e oprimir o que não tinha conhecimento. Agora é desse tipo de pessoas que Paulo se refere, os quais saíram para fora desse mundo. Veja bem, irmãos, que você tem uma cultura de um povo que acredita que adorar, pense bem, Joel, que adorar a Deus é quanto mais você se prostituir, mais adora a Deus. Essa era a cultura que viviam nos dias de Corinto. Quanto mais perversão sexual e tudo que é pervertido, quanto mais os deuses se agradavam. Demônios, né, irmãos? Demônios. Agora Paulo chega com o evangelho diante dessa cultura, no meio desse povo. Será que esse povo precisava de libertação? É muito diferente do que juntou Deus aqui nesta assembleia hoje? Ou só eu era sujo, pecador, blasfemo, imundo? A igreja que se reúne em Corinto, a igreja que sai para fora do mundo de Corinto, da vivência mundana, ela não é diferente da igreja que nós reunimos aqui. Eu não sei que tipo de pessoas, eu sei que tipo de pessoa eu era. É a esses que Paulo escreve, irmãos, não é aos pecadores de Corinto, não é os que estavam ainda adorando a Afrodite, Apolo. Ele escreve aos santificados que estavam em Corinto, aos que formaram a igreja, e esse povo tinha problemas. Esse povo na igreja ainda precisava ser liberto. Esse povo se dizia crente, que tinha sido batizado em nome do Senhor Jesus, que recebia as visitas de Paulo, as cartas de Paulo. Esse é o povo ao qual é escrito. Então nós enganamos, irmãos, achando que quem precisa de libertação é quem está lá no mundo. Aliás, a Bíblia não foi escrita para quem está lá, só para resgatar ele, né? Como nos resgatou. Mas a quem você acha que Jesus escreveu aquele texto que o Esdras pregou aqui? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ao visitante que vem no culto pela primeira vez? Não. João 8,32, leia o 29 e o 30. E Jesus ensina os judeus que haviam crido nele. Aos que haviam crido nele, aos crentes da época, que possivelmente já estavam batizados, porque cria já era batizado, a igreja da época, Jesus diz: se vocês conhecerem a verdade, vocês vão ser libertos. Aliás, uma grande confusão que nós fizemos, ser liberto por conhecer a verdade. Está vendo a cultura grega aqui dentro? De novo, depende de mim. Se eu conhecer a verdade, eu sou liberto. Mas a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Cristo Jesus, meu irmão, Ele é a verdade. Então quando você conhece a Cristo Jesus, não é por você conhecer a Ele que você é liberto, é porque Ele te liberta. É de lá para cá, não é daqui para lá. Aliás, conhecer a Deus não é sinônimo de se manter de pé. Estar com Deus não é sinônimo de ser liberto. Até ser ungido por Deus não é sinônimo de ficar de pé. Lembra de um camarada que conhecia Deus, estava com Deus, era um ungidão de Deus? Lembra? Caiu. Lúcifer conhecia Deus, estava perto de Deus, era ungido por Deus. Só lhe faltou uma coisa, irmão, que isso você precisa ter: temor. Temor. Se você conhece ou não tanto a Deus, se você é ungido ou não, você acha que é, você precisa ter temor, porque é Ele que te liberta, e não é pelo nosso fazer ou conhecer que somos libertos, mas a verdade libertará. Mas vamos dar mais um passo.
É desse tipo de pessoas que a igreja é formada até hoje, queridos. Pessoas que tinham as suas maneiras de viver das mais terríveis. Eles encontram com a palavra, Jesus Cristo, a verdade os liberta e eles começam uma nova maneira de viver. Agora alguém pergunta, mas eu não sou de Corinto, eu não concordo com a adoração desses deuses, eu levo uma vida exemplar, eu tenho uma vida reta, então a igreja é realmente para quem bebia, fumava, usava droga, adulterava, mas eu trabalho, pago minhas contas, vou para casa, não trago minha mulher, tenho uma vida correta, eu não preciso de igreja. Já ouviu alguém dizer isso? Igreja é para vocês mesmo aí, que fizeram tudo errado aí, agora vão lá para a igreja, lá se esconder e tal. Esse é o maior engano que o diabo podia colocar na cabeça de uma pessoa, achar que porque ela é boazinha e faz alguma coisa de bem, ela é salva. Ela não precisa de ser liberta, ela vai morar no céu, ela é um anjinho. Não importa o bem que você faça, ou o mal que você faça, importa se você crê que o Senhor Jesus pagou o preço pela tua libertação. Na cruz do Calvário Ele libertou você da culpa, como o pastor Ademir pregou, do nosso castigo que nós tínhamos que sofrer, porque não há um bom, irmãos. Não há um bom, não há. Eu posso achar que eu sou bom, mas em alguma vírgula, em alguma coisa eu vou tropeçar, em algum pensamento, em algum julgamento, em alguma atitude, até mesmo aquele que sabe fazer o bem e não faz, a Bíblia diz que peca. Não há como eu não pecar, ou achar que eu vivo uma vida santa, somente quando Cristo nos libertar, por crer nele, e não pelo que eu faço de bom. Agora, nós vamos entender isso aí, tá? Mas então eu posso continuar fazendo tudo errado? Essa era a discussão aqui do momento. Ele fala aos santificados, que estão em Corinto, no meio dessa confusão toda. A carta vem hoje até a igrejinha, no meio de tudo que acontece nessa cidade, nós temos visto coisas terríveis, irmãos, aqui no interior acontecendo. Mas ele fala, a Bíblia é escrita, e esse texto salta hoje à igreja, aos santificados aqui de igrejinha, que estão na prefeitura, no Piccadilly, no Beira Rio, nas oficinas, nas lojas, nos Uber, nos táxis, nas ruas, nos comércios, ali tem alguns desses. Essa carta vem e abrange, ela vem aos ouvidos desses que entendem, e diz, preste atenção agora, aos santificados de igrejinha, eu estou escrevendo o seguinte. Eu quero deixar uma palavra de libertação para vocês. Porque eu acredito, Paulo está dizendo, que em meio a toda essa perversão, tem alguns que se separam. Sabe o que é santo, né, querido? Santificado, santo, não é aquele que a igreja católica canonizou e, enfim, fez uma votação lá que reconhece que é santo. A Bíblia diz que santos são aqueles que são tirados para fora do mundo e vivem separadamente do pecado. Você trabalha lá, usar o Antônio Teixeira lá na prefeitura, ele movimenta, ele vive lá, mas ele é separado, ele está lá dentro, mas não é daquele sistema, não corrompe, não cede, posiciona. Você está lá na fábrica, você trabalha lá, você não vai ser colocado numa caixinha, num mosteiro e ser isolado, você deve estar lá, mas certos assuntos você não participa, você é um santo, você é um separado, você foi tirado para fora desse sistema. É a esses que ele escreve. E quando ele fala em santificação, depois no capítulo 6, você pode ler em casa, há uma discussão ali, porque alguns então se achavam livres em Cristo, libertos, né? Fomos libertos, somos livres, então podemos fazer tudo de novo que nós fazíamos, porque nós somos livres, somos libertos. E aí, irmãos, nós vemos na igreja de Corinto as maiores atrocidades, que você não vai conseguir acreditar que isso era igreja. Coisas terríveis. E Paulo precisa se manifestar, diz, olha, vocês não foram chamados para a libertinagem, mas para a liberdade em Cristo. Ora, porque a graça nos perdoou, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, então vamos continuar pecando deliberadamente. Não, Paulo diz, porque de Deus ninguém zomba. Não, de forma alguma. Mas porque fomos libertos por Ele, então manteremos uma vida de acordo com quem foi liberto.
E já vou explicar sobre a justificação e a santificação. Aí, pô, imagina o povo de 500, uma população de 500 mil pessoas, aquela idolatria, onde você foi criado, que para adorar o teu Deus, você precisa te prostituir. Muda essa mentalidade aqui que o Anderson pregou no outro domingo. Uma transformação de mente é o que liberta o homem. Eles sofriam com isso, porque era uma cultura impregnada ali. E aqui também, irmãos, tem culturas que vão dominando, que vai vindo geração e vai vindo geração. Meu Deus do céu, o que há um tempo os mais experientes, há 50 anos atrás, para eles era abominável, hoje nós estamos fazendo dentro da igreja. O que, irmão? Um menino de 10 anos na congregação com o celular na mão, durante o culto, assistindo um vídeo de pornografia. Você não é todo mundo. Mas todo mundo assiste. Você não é todo mundo, Paulo está dizendo. Você foi santificado. Aliás, você foi justificado. Você foi tirado para fora. Você precisa ser santo. Você precisa ser separado. Você não é todo mundo. Mas todo mundo usa, todo mundo vai, todo mundo compra, todo mundo faz. Mas a igreja não é todo mundo. Abriu mão de tudo o que conhecia, porque ele tentou na primeira vez e não deu certo a pregação dele, pelo seu intelecto. Ele abriu mão de tudo, mas ele vai ter em demonstração de espírito e de poder. O que é o triunfo do evangelho para você? É ver pessoas curadas fisicamente? Isso é o triunfo? É ver uma libertação, como eu já vi, e ela acontece. E é dom que Deus deu para a igreja, isso vai continuar acontecendo. Você bota a mão sobre a cabeça de uma pessoa depressiva, cheia de demônios, ela é liberta e 30 dias depois ela não toma mais nenhum remédio. Isso é o poder de Deus. Os dons manifestados à igreja, isso vai continuar existindo. O triunfo do evangelho está para você ser tirado da pobreza, levar uma vida melhor, ter um carro para andar. A igreja é boa porque me fez prosperar. Essa é a teologia da libertação que o próprio Papa refutou, disse, não, isso não é libertação. Para mim, Paulo, quando escreve a Corinto, demonstração de espírito de poder, o máximo do máximo do máximo era pecadores que abandonaram a sua vã maneira de viver, pecadores que abandonaram o seu pecado. Para mim isso é a maior demonstração de espírito e de poder. Todo crente é um ex-pecador. Todo. Sabe, quando Jesus me alcançou, ninguém botou a mão na minha cabeça, expulsou demônios. Acho que nunca manifestei, porque não me lembro. Mas à medida que a palavra de Deus foi entrando e eu fui conhecendo Ele foi me libertando e continua até hoje. Fui liberto, estou sendo liberto e serei liberto. E a palavra ia entrando, e aquilo que não agradava a Deus ia saindo. E a nossa luta é tão ferrenha, irmãos. Ela é tão difícil, é uma luta entre a carne e o espírito. A tua carne quer fazer o que todo mundo faz. O teu espírito quer fazer o que poucos fazem. O caminho é estreito, a porta é estreita, e aquilo que agrada a Deus é difícil de ser feito. E Deus vem numa nação como o Brasil, prospera uma nação como o Brasil, na nossa região, uma região próspera, tem emprego, nós podemos viver bem, todo mundo tem roupa, tem casa, alguns um carrinho para andar, emprego, comida, você pode assar um galetinho no domingo de meio-dia, irmãos, isso é muito perto de algumas regiões do Brasil e do mundo, e essa prosperidade pode, toda ela, fazer-nos aprisionar de novo, numa maneira de viver que eu achei que fui chamado para a liberdade. Então, se o nosso pensamento de triunfo do Evangelho está nos sinais, nos milagres,
no prosperar, agora eu vim para a igreja, comprei um carro novo, né? Eu comecei a ofertar na igreja. Isso é verdade, irmão, isso vai acontecer, Deus vai te abençoar, mas libertação em Cristo não tem a ver com isso. É além. É quando você vence o pecado que tão de perto te rodeia. Você não é mais um pecador agora lutando para ser um santo. Você é um santo, santificado, separado, que está lutando e vai lutar contra o pecado todos os dias da tua vida. Mais ou menos, não precisa abrir, deixa eu ler em Romanos. Paulo traz esse assunto. Em Romanos 6, 20 ao 23, ele diz assim: quando vocês eram escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Que pergunta, irmão! Naquele tempo, que resultado colhestes? O que você colheu? Você acha caro a santificação? Pergunta quanto custa o pecado. Eu posso falar para você quanto ele custa. Podemos sentar, eu lhe conto o detalhe. Sexta-noite, com vergonha, pastor. Meu pai me rasgou. Meu pai contou para o pastor tudo que eu era. E nem mais um pouco. Tudo. Mas não sou mais. Mas custou caro. Se a santificação custa caro, meu irmão, se separar, renunciar, pergunte quanto custa o pecado, para quem já andou lá. Para muitos custou vida. Para outros custou casamento, para outros custou financeiramente, para outros custou desonra, vergonha, doenças, maldições e maldições e maldições. Ele diz: naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Vocês só colheram coisa que agora dá vergonha. Irmão, dá vergonha. Quando a gente é liberto, já passou isso, não, você pode falar, né? Mas, o pastor saiu de lá, eu fiquei com a vergonha, pastor. Pensei, o que agora vai me... Nem prego mais domingo agora. O que ele vai pensar de mim? Porque ele sabia uma parte, irmão. Mas o meu pai falou o resto. Até coisa que nem eu sabia que o pai tinha visto, eu também não sabia. E o que eu colhi com isso, meu irmão? Agora ele está dizendo, agora, igreja, Assembleia de Deus de igrejinha. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui envolve todos, querido. Aqui está eu e está você que é bonzinho e que está se achando que é o cara que nunca aprontou. Você está nesse versículo aqui, porque o salário do pecado que um dia você cometeu gera a morte eterna, para o grande pecador ou para o que acha pouco pecador. Porque o salário do pecado, o pagamento que você vai receber é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Olha o 22, vocês foram libertados do pecado, foram transformados em servos de Deus, vocês tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Deixa eu falar de libertados, transformados e fruto para a santificação. Existem dois processos na vida de todo crente. O primeiro é justificação e o segundo é santificação. Tem outros processos, mas esses dois são os principais, né, professor Ulisses? Justificação, irmão. Sabe quanto te custa para ser salvo? Quanto você acha que custa? Absolutamente R$0. Justificação é Deus que te justifica. É Ele que te salva. É Ele que pagou o preço na cruz. Quando você confessa pela obediência de Cristo. O pastor Ademir foi lindo, eu vou relembrar o que ele trouxe aqui, porque para mim falou muito. Ele disse assim, sabe quando tu aprontava uma coisa quando era criança? E se você apanhasse, tá bom. Resolveu, né? Apanhou, pagou pela coisa errada que fez, você seguia a vida. O castigo, parece que a gente quitava a dívida, né? E quando não apanhava, diz ele, ficava aquele medo de que a mãe ia descobrir. Toda a vida aquela prisão, né? Não descobriu, e não descobriu.
Assim é a forma corretiva também que a própria justiça aplica naquele que fez um delito. Ele vai para a cadeia, ele pagou, a culpa dele foi paga. Ele sai da cadeia, apresenta sua ficha, diz: paguei minha pena, estou livre. Aqui dentro é um sentimento de dívida paga. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele estava sendo castigado no meu e no teu lugar. O castigo dele, ele tomou o castigo, ele apanhou, ele pagou o preço de sangue que precisava ser pago, para que eu e você não precisasse ser castigado pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Então o que eu preciso fazer? Apanhar? Não preciso apanhar, eu preciso crer naquele que apanhou por mim. Eu preciso aceitar essa obra, dizer: não, então, se o papai que queria bater em quem aprontou, bateu no irmão mais velho, ele apanhou por mim, então eu estou legal, eu estou paga a dívida, ok? Vamos entender isso, irmãos, porque aqui está um grande processo de libertação. Pessoas que estão na igreja e não entendem que foram perdoados por Deus. Pessoas que vivem anos na igreja e não entendem que foram perdoados. Meu irmão, você precisa entender que Deus está mais interessado em te perdoar do que você está em ser perdoado. Quando você abriu os braços e disse: Jesus, eu creio em Ti, todos os teus pecados foram apagados. Todos, irmãos, todos. Mas tu não sabe o que eu fiz, e tu não sabe o que eu fiz, e tu não sabe o que o mundo inteiro fez, e o teu pecado não é maior do que o do mundo inteiro. Você foi perdoado. Creia nisso, é libertação para a tua vida. Isso é libertação. Se a tua mente entender, mas então tu, sim, mas eu fiz, sim, foi. A Bíblia diz que ele jogou no mar do esquecimento. E o diabo vem de vez em quando e coloca uma vara de pescar na tua mão e diz: está vendo o que você fez? Pesca lá. E aí a gente vai lá e começa a pescar os nossos pecados de volta. Não, irmão, não, enlouqueça com o diabo. Diga: sai! Jesus me perdoou, e dos meus pecados ele não lembra mais, e eu também não quero lembrar. Irmão, aqui para mim, irmão, eu lembro de Davi. Davi pecou grandemente. Davi matou um homem, amigo dele. Ficou com a mulher dele primeiro. Ficou com a mulher dele. Davi pega a mulher do seu amigo que estava na guerra, lutando por ele. Fica com ela. Chama ele de volta, dá uma carta. Irmão, olha o que é isso. Chamou o amigo de volta da guerra, mandou uma carta escrita para um general que estava lá, dobradinha. O amigo dele não abriu de tão fiel que era. Coloque, como é o nome dele? Urias. Coloque Urias à frente de batalha, para que morra. Cara, isso é demais, cara. Tu faria isso com um amigo teu? Porque você ficou com a mulher dele, agora precisa justificar, fazer uma treta, fazer uma maracutaia. Homem de Deus. Dá certo, irmão. O cara morre na frente de batalha, Davi não tem nada a ver com a história, aí ele fica com a mulher, casa com ela. Mas Deus está vendo? Deus está vendo. Deus está vendo. Está vendo. Pense no Wi-Fi 6.0. Meu irmão, conectou lá, Deus é um hacker. Ele já entra ali no teu celular e rasteou tudo. Diz que, né, 10, agora eu falo mulher ou homem. 10 mulheres foram para o inferno. Mas o homem tinha mais, né? A mulher era só 10. E o diabo disse: as 9 que mexiam, bisbilhotavam o celular do marido, deu um passo à frente. Não, quem mexia no celular do marido deu um passo à frente. 9 deram um passo à frente. O diabo disse: chame a surda também, para ela vir. Mas Deus estava vendo, irmãos. Passou tudo legal. Tudo legal. Só que Davi começou a ficar mal. Davi começou a ficar ruim. Davi começou a ficar depressivo. Eu estou começando a falar de maldição aqui, já vou entrar para essa linha.
Davi começou a ter, a Bíblia diz que os ossos dele doíam, as suas lágrimas eram o seu alimento de dia e de noite, e a Bíblia vai falando, o Salmo, você leu, o 32, o 34, por ali você vai achar essa história, e ele começa, irmãos, e ele começa a ficar mal, porque ele sabia o que ele tinha feito, ninguém sabia, mas ele sabia, Deus sabia, e abriu-se uma porta para o diabo entrar grande na vida de Davi. Certo dia o profeta Natã, um homem de Deus, vai até a casa de Davi e diz: "Ô meu rei, que faria o Senhor? Como julgaria o caso de um homem que tem um monte de ovelhas a seu dispor? Mas chegando visita na casa dele, ele pegou a única ovelha que o seu vizinho tinha, matou-a e serviu e comeu." Mas o Davi disse: "Digno de morte é esse homem? Que é isso? Como um homem pode fazer uma coisa dessas?" E Natã diz, levantou, eu imagino aquele dedo como o dedo do Anderson, né? O Anderson começa a levantar o dedo às 8 e termina às 9h30. Natã bota o dedo na cara do rei, irmãos, do rei. E tu, pois, é este homem. Um dia, aquilo apareceu. Esse homem precisava de libertação agora. Olha o que Davi faz, irmãos. Olha o caos que ele cria numa família, em tudo. Olha o tanto que esse homem precisa ser liberto. Sabe quanto tempo levou para Davi ser liberto? Sabe quanto tempo? Liga o cronômetro, esse tempo levou. Tu és este homem, disse Davi. Pequei contra o Senhor, disse Natã. Também o Senhor te perdoou. Quanto tempo deu? 30 segundos, irmão. Esse foi o tempo que levou. Não pode ser verdade. Não pode ser verdade na nossa cabeça vingativa, julgadora. Mas quando Davi se arrependeu e foi, leia na Bíblia, está escrito, eu não quero achar o texto agora, isso me veio agora aqui para pregar. É assim que aconteceu. Tu és esse homem, pequei contra o Senhor te perdoou. Gente, que lindo! Natã trouxe o problema, Davi confessou, já resolveu, o Senhor te perdoou. Não, tu vai ficar 30 dias no banco, porque agora tu não vai mais ser rei, porque agora tu vai ter que ver esse processo aí. Não, isso é coisa nossa. Isso é coisa nossa, que nós achamos que daí Deus não nos perdoa, porque eu tenho que pagar, eu tenho que agora ir 12 cultos, eu tenho que agora fazer umas coisas melhor para pagar pelo meu pecado, porque assim, não, irmão, o pecado que você confessa, Deus perdoa na hora. Na hora, entenda, receba o perdão de Deus. Agora a consequência é outra história. Não vou entrar na consequência. A casa dele foi desgraçada por causa disso. O filho morreu. E aí seguiu. Teve que cumprir, teve que assumir a consequência. Por isso eu falei, quer saber quanto custa o pecado? Custou caro para Davi. Mas o princípio é, justificação, irmãos, vem de Deus. Você confessa, Ele te perdoa de todos os teus pecados, e você é salvo por crer que Jesus pagou o preço que você não precisa pagar. E ele disse para aquela mulher, ela tinha adulterado, ele disse: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais, porque a justificação produz um fruto de santificação. Aqui eu quero falar o que depende de nós agora. Salvação depende de Deus, Ele escolheu te salvar, mas a santificação, para andar santificado, depende de mim e de você. Não somos salvos pela santificação. Por mais que você ore, jejue, viva uma vida corretinha agora aqui na igreja, paga todas as tuas contas, não faz mais as coisas que você fazia, você não vai ser salvo por isso. Você foi salvo pela justificação. Quando você confessou, Jesus te libertou de todos os teus pecados, apagou tudo, você é branquinho igual a neve. Porém, a santificação agora é o resultado de que você foi salvo. Aqui é lindo, irmãos. Por isso nós vemos em alguns que não há santificação. É um grande sinal de que a salvação não entrou na vida dele. As boas obras, ou viver para Deus, a santificação não me faz ser salvo. Pode fazer o que quiser, mas quando eu sou um salvo, é normal que essas obras me acompanhem. Tiago disse: se você é salvo, a tua salvação vai manifestar frutos de boas obras, mas não as boas obras te gerar salvação. Ou seja, em termos de libertação,
Eu escolho andar longe do pecado agora. Por quê? Para ser salvo? Não, porque eu já fui salvo. Eu escolho. Ele me liberta e eu manifesto frutos de libertação. Ele me liberta e eu começo a manifestar atitudes, frutos de alguém que realmente foi liberto. Pois se está vivendo ainda na mesma função de 10 anos atrás, você não foi liberto. E ser salvo não custa nada, irmãos. Mas manter-se salvo custa tudo. Custa renúncia. Custa entrega. Tem um texto que eu gosto muito quando fala de depender de nós, em meio a uma Corinto, em meio a uma nação, com todas as suas propensões para o pecado, né? O Brasil, queridos, nós não vimos porque nós moramos aqui, né? Mas tinha um casal de amigo meu que trabalharam na Itália. E o Brasil é tão visto como apenas pornografia, carnaval, cerveja, festa e pornografia, mulher pelada, que você não tem noção do que chegou a situação com esse casal. Ela é de Fortaleza e é uma morena muito bonita. Não mais que você, mas ela é bonita também. E os italianos chegavam para ela, porque sabiam que era brasileira, com dinheiro na mão para prostituir com ela, cara. Porque era brasileira, eles achavam que brasileira, naquela região onde estava da Itália, era assim. Rótulo, muito bem, um rótulo. É no meio disso que nós vivemos, irmãos. Mas Paulo está dizendo, lá em Igrejinha, no Brasil, tem santificados. Tem pessoas que foram libertas de graça, mas estão pagando um preço para ficar livre. Estão escolhendo uma escolha difícil de fazer. Todo dia, todo tempo, 24 horas por dia. Provérbios capítulo 26, para encerrar. Estou encerrando. Não precisa abrir, escute. A Bíblia diz: a maldição, é só na parte B do versículo, sem uma causa não se cumpre. Irmãos, aqui a coisa é séria. Aqui a coisa é séria. Toda maldição que você acha que tem na tua família, ou na tua vida financeira, ou no teu casamento, nos teus filhos, irmão, é possível que tenha uma causa. A maldição é alerta de que tem uma causa. O que é causa, irmão? É brecha. Os irmãos da igreja mais antiga que chegavam, né? As irmãzinhas chegavam com o coque e aquele dedinho. Quando uma irmã do coque de saia, que está em círculo de oração, eu vou pregar em algumas igrejas fora e elas vêm, quero falar contigo, começa a tremer as pernas. E aquelas irmãzinhas chegavam e diziam assim: irmão, tu está dando brecha, irmão. É isso que elas estão dizendo. Irmãzinha, tu está dando brecha. Ela está dizendo, tu está abrindo uma portinha, o diabo vai entrar e vai te destruir. A brecha, irmão, não precisa falar mais da brecha. A causa de uma maldição, que é sim quebrada em Cristo Jesus. Quando você o aceita, a maldição é quebrada, porque ele se fez maldito por nós. Mas Paulo está escrevendo, vocês estão buscando de novo a maldição que outrora lhes acompanhava. Ela vai vir sobre filhos, ela vai vir nas gerações de vocês, ela vai continuar acompanhando, porque vocês não estão vivendo os frutos de quem foi salvo. Irmãos, aqui é o nosso dever, aqui não tem nada a ver com Deus, Deus não vai fazer nada, uma posição. Não vai ser por imposição de mãos, não vai ser por expulsar demônio. O tema de agora, julho, libertação, é libertação porque eu entendo que eu preciso abandonar esse pecado, ou confessar, ou resolver essa situação que está na minha vida há 30 anos, 20 anos, 50 anos. Tem pessoas que têm uma causa que o diabo engatou ela, e ela não confessa, não resolve, não vive mais, mas não resolveu. Destruição em cima de destruição, um abismo atraindo outro abismo. E o que a gente faz? Vai no culto, cura, libertação, pede para o pastor ir lá orar, e o demônio sai? Sai.
Tem que sair. Mas por que não termina? Deixa eu dar um exemplo para você. Eu ia trazer hoje, mas fiquei até com vergonha. Eu ia trazer um saco de lixo, casca de banana, esparramar aqui. Mas imagina a tua casa. Sabe o que é chamar o pastor para ir lá orar e expulsar demônio? É ir lá tocar as moscas. É chamar a imunizadora, ir lá imunizar, detetizar a tua casa, mas você deixa todo o lixo lá. O demônio vai sair, os bichos vão sair, pode ter barata, pode ter mosca, pode ter rato. Chegou alguém, ele sai. Você não consegue pegar um. Vai embora. Exatamente assim, irmãos, é com os demônios. Eles saem. Agora você está limpo, liberto. Tira o lixo. Tira o lixo. Fecha a brecha. Não dá causa. Acabou, o pastor não precisa mais ir lá. O pastor orou, fui liberto, nunca mais, irmãos. Exatamente, tenho certeza que você fez isso. Você tirou o lixo, não se envolveu mais com aquilo, fechou a brecha, acabou com a causa. Não tem como o demônio agir se não tem causa. Eu podia chamar a minha mensagem hoje de tira o lixo. Paulo estava repreendendo eles, e ordenando, e instruindo, e visitando. Foi a igreja que ele mais visitou. Ele dizia, tire o lixo, irmãos, tire o lixo, não volte, santifiquem. Vocês precisam viver os frutos da santificação. Isso vai libertar vocês. Vocês vão viver uma vida liberta. Sabe que uma grande chave na minha vida, eu não tenho vergonha de falar, porque esse dia eu dei um testemunho desses, e uma irmã se identificou e foi curada também. Uma grande chave na minha vida que foi virada, foi a partir do momento que eu procurei um homem, e disse para ele, eu te roubei. E ele não sabia que eu tinha roubado. Tinha feito um negócio, tinha enganado ele no negócio, me converti, comecei a servir a Deus. Se eu não tivesse feito isso, irmãos, você pode ter certeza que teria uma maldição sobre a minha vida financeira. Pode ser que eu enganei outras pessoas, mas aquele foi o que muito claro me veio, foi proposital. Eu roubei ele de uma maneira enganosa. Isso fazem 18 anos. Quando eu me converti, eu procurei ele, apertado, levei um cheque no bolso que eu tinha, e falei para ele o que eu tinha feito, que eu estava em Cristo agora, e eu queria ser uma nova criatura, e aquilo estava me incomodando, e eu disse, te roubei. Ele disse, não é possível. Sim, aqui está o pagamento. Eu até achei que ele ia me perdoar, e disse, não precisa, mas não perdoou. Ele me cobrou, e justo, e eu saí liberto, irmãos. Aquela maldição me abandonou, Deus me prosperou. Uma coisinha pequena que eu podia ter deixado, e hoje não entendeu o motivo de um fracasso. Estou dando um exemplo, mas eu podia dar centenas deles aqui. Diante de tudo isso, o assunto é amplo, tem muito mais para nós falar. Podemos continuar num outro tempo, mas é bem assim mesmo, com o microfone parado, você sentado, sem imposição de mãos, sem tocar bicho, sem expulsar demônios, que vai acontecer a libertação nessa igreja. Também vai acontecer de outra maneira, é dom, e ele não vai cessar. Jesus disse, vocês vão colocar as mãos sobre os doentes, eles vão ser curados, vocês vão ordenar, e os demônios vão se sujeitar, expulsarão demônios em meu nome. Irmão, a igreja vai continuar expulsando demônio, vai continuar arrebentando as portas do inferno, vai continuar indo. Mas eu e você que somos em Cristo justificados, salvos, precisamos entender conscientemente, preciso fechar essa brecha. Preciso resolver isso. E doeu, queridos, quando eu fui procurar aquele homem, no dia que eu assentei no meu coração, eu não consegui chegar. Voltei para casa. Fui outro dia, 3 vezes eu embalei para ir. Porque é vergonhoso. Então, diante disso, eu quero fazer 2 convites aqui agora. 2 convites. O primeiro convite que eu quero fazer para quem está aqui na igreja hoje, e eu quero convidar você para, quem sabe, se levantar do seu banco e vir à frente e nós orar com você. Alguém vai te instruir aqui na oração como você deve orar. São para aqueles que querem hoje ser justificados.
Se você ainda não entendeu isso, se você não entendia, você está aqui a primeira, segunda, terceira vez, não sei. No momento que você levanta do teu banco, você está declarando, é uma atitude, uma declaração, se mover não apenas em pensamento. Vou esperar as crianças passar. É muito importante o que eu vou falar agora. Você não vai apenas em pensamento dizer, não, eu concordo com o que você pregou, eu quero ser justificado. Mas o levantar-se do banco é uma manifestação externa daquilo que aconteceu aqui dentro. Eu me posiciono. Eu quero ser justificado. Eu quero agora aceitar a salvação. Eu quero agora crer em Jesus. Tem alguém que quer hoje entregar a sua vida a Jesus? E todos os teus pecados serão apagados agora, instantaneamente. Se tem alguém, levante a sua mão e nós vamos orar com você. É um convite para a salvação, para a justificação. Lá tem uma mulher. E também aqueles que pode ser que estão com vergonha, mas estão dizendo agora, irmão, eu nunca entendi, eu sempre acho que eu tenho que pagar pelo meu pecado, eu nunca me acho perdoado, eu sempre recebo essas acusações do diabo, a minha carne me acusa. Você também. Quero convidar você para imprimir no teu coração a justificação de que você foi perdoado e acabou. Acabou. Se você não está mais pecando. Essas pessoas que levantaram a mão, vem aqui, nós vamos orar com vocês. Pode vir. Essa é a atitude que revoluciona uma nação inteira quando é tomada. O dia que eu tomei essa atitude, essa decisão, mudou a minha vida. Meus pecados foram perdoados. Eu recebi a salvação. Eu não precisei, como o Espiritismo diz, nascer e reencarnar. Eu estou completamente salvo em uma única atitude, e não em várias vidas. Tem mais alguém que quer ser justificado? Entregar a sua vida hoje? Solange, ore com ela. Solange vai orar com você. Enquanto elas vão orando, o segundo convite que eu quero fazer, no qual esse aqui eu já me prostrei aos pés do Senhor, é os que querem se levantar nesta cidade, nesta região, como santificados e querem santificar. Os que querem apresentar frutos de santificação. Aqueles que hoje não apenas desejam, você já foi salvo, você é salvo, eu desejo manifestar os frutos de santificação, buscar mais a Deus, orar mais, cancelar algumas coisas da minha vida que não estão edificando. Eu desejo. Não, se você deseja, não venha. Se você decide, a partir de hoje, eu vou santificar, vem aqui na frente. A partir de hoje eu vou apresentar frutos de que eu já sou salvo, mas esses frutos vão se manifestar. Nós vamos orar com você. Eu quero libertar de todos os meus temores. Davi disse, eu clamei, esse aflito clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todos os seus medos. Davi, irmão, e é chamado, sabe do quê? Um homem segundo o coração de Deus, um homem que agradou a Deus, porque ele se prostrou. Tem alguém que decide hoje levantar uma bandeira de santificação? Pode vir aqui, nós vamos estar orando. E você, que no início eu perguntei, o que você pensa sobre libertação? Na tua cabeça veio algumas coisas. Quem sabe você disse, se tirasse isso da minha vida, é o que está faltando, isso me incomoda. Você não sabe se é uma maldição, você não sabe o que está acontecendo, se é contigo. Vamos orar e o Espírito Santo vai te mostrar
Alguém pode dizer, mas eu não sei o que é. Realmente, se eu soubesse, eu acertava. Mas não sei, mas a minha vida, ela não desenrola. Vamos orar. E aqui vai se manifestar os dons que o Espírito Santo deu à igreja. Você será revelado. O Espírito Santo vai te revelar o que falta, o que precisa ser acertado. Vem à frente. Nós vamos orar contigo. Quando você pergunta o que tem de errado, não estou dizendo que você está em pecado, não estou dizendo que se você levantar do banco, todo mundo vai olhar para você e vai dizer, nossa, está cheio de maldição. Não, irmão, venha, não perca tempo, ninguém pode te julgar, mas tem coisas na nossa vida que precisam ser arrancadas pelo nosso posicionamento. Mais vale você vir, passar uma vergonhazinha agora, mas viver o resto da tua vida honrado e de cabeça erguida. Um posicionamento e um clamor também, dizer, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim um caminho mau e me conduz ao caminho da vida. Se Davi estivesse aqui, ele ia se atirar no chão agora, ele ia dizer, eu sou esse homem, eu preciso, eu quero mais. Vamos ficar todos em pé? Enquanto as pessoas vão vindo para orar, e nós vamos orando com elas, com muita calma, com o tempo, ainda é cedo. Se você decide isso, vem aqui, as pessoas vão interceder com você. Se você quer falar, mas a nossa oração, irmãos, é para que o Espírito Santo revele aquilo que está aprisionando essa pessoa e possa ser tirado. Momento de clamor, é o momento que a igreja agora está intercedendo. Não perca teu tempo, não deixe para amanhã. É hoje, irmãos. A Bíblia diz que se você sentiu a voz de Deus, é hoje. Decida, porque agora tem uma liberação aqui, ó. Tem uma liberação pela palavra e também pelos dons para quebra de maldições. Tem uma liberação do céu aqui. Você entendeu a palavra? Ela foi clara. Aquela decisão de dizer, eu estou fechando a porta hoje. Hoje eu decido fechar a brecha. Eu acabo com a causa. Tem algumas pessoas que estão dizendo, eu quero ir, mas eu estou preso. Pai, em nome de Jesus, liberta ela agora. No banco, onde ela está amarrada, onde ela está presa, no lugar onde está presa, ela está dizendo, eu quero, mas não consigo. Vem agora, ser solto. No céu, muitas pessoas estão rompendo agora com os seus bloqueios, com as suas prisões, cadeias caindo agora. A poder
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Santo, santo, santo. Senhor, nós oramos agora como toda a igreja. Nós clamamos a Ti, Pai. Vem, Tu és o nosso libertador. Tu és o ajudador, Espírito Santo. Eu falo contigo agora, Espírito Consolador, Espírito de vida. Traga-nos a memória. Lembra-nos daquilo que precisamos corrigir e consertar. Ajuda-nos na nossa fraqueza. Nós não sabemos pedir como convém, mas Tu sabe. E nós cremos na Tua intercessão. Intercede por essa igreja. Intercede por essas famílias. Intercede por esses casais. Em nome de Jesus nós te pedimos.